Olá pessoal, meu nome é Fernando Bosco, eu atuo na área de desenvolvimento já há 6 anos. Aqui está o meu perfil no LinkedIn, quem quiser procurar, Fernando Bosco Santana da Silva. E hoje eu venho trazer para vocês, compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre seletores avançados. Essa página aqui, ela foi toda formatada com seletores avançados e não usa nenhuma linha de JavaScript. Então, nessa série de videoaulas, vou explicar para vocês como construir todos esses efeitos, todas essas animações usando os seletores avançados da CSS. Então, as possibilidades são muito grandes. Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer apenas uma introdução, né? Introdução de mostrar o que os seletores avançados são capazes de fazer em um input do type checkbox ou input. Ok? Beleza? Então, vamos começar aqui. Deixa eu abrir o meu navegador. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo HTML. Então eu vou criar aqui um HTML chamado vídeo aula, certo? Então a gente cria o arquivo HTML aqui no seu no editor de texto ou no IDE que você preferir usar. No caso eu uso o NetBeans. Então, mas você pode usar o Sublime Text ou Notepad++, qualquer outro que você prefira, certo? Então, primeiro de tudo nós vamos colocar um título. O título aqui é Seletores Avançados CSS3. Essa meta tag UTF-8 ela serve para evitar que você tenha problemas de codificação, que aqueles caracteres especiais não apareçam de forma desconfigurada, sabe? Como esse cedilha, por exemplo, aqui, para ele não aparecer de forma desconfigurada, a gente usa o chasset UTF-8. E essa outra meta tag aqui, que é a meta tag viewport, ela serve para definir um ajuste para outros tamanhos, outros formatos de tela, né? No caso a gente vai usar a widget device widget, que ela vai definir como tamanho da tela, como a posição dos elementos na tela, como a largura do aparelho, que é diferente da taxa de pixels muitas vezes, né? No caso dos smartphones e dos tablets, que hoje em dia são muito comuns, eles têm uma taxa de pixels muito alta. Se você não colocar essa meta tag, você não vai ter uma boa visualização nesses dispositivos, porque eles vão usar o pixel como base para exibir os elementos. Se você coloca a meta tag, eles vão passar a usar o tamanho da tela e assim você terá uma visualização muito boa nesses dispositivos. Aí aqui temos Initial Scale 1.0, que é o complemento dessa meta tag Device Widget. Ok. Então a primeira coisa que vamos criar aqui nesse arquivo é input type checkbox. Input type checkbox, certo? Então aqui nós temos agora um input type checkbox aqui, simplesinho, tá sozinho aqui, alone. Então nós precisamos criar um acompanhamento para esse input. Então o acompanhamento ideal para um input é o label. Eu criei aqui um label, vou colocar menu principal neste label. Beleza? Então temos agora um input, temos um label. Só que você vê que o label ainda não está relacionado ao input. Existem duas formas, né, de relacionar o label ao input. A forma mais simples é você colocar um input dentro do label.
Se você coloca o input dentro do label, ele automaticamente vai estar relacionado ao label. Mas essa forma não é a ideal para usar seletores avançados, já que os seletores avançados eles não identificam ainda o item pi, que é, no caso, o item pi do input é o label. Então, não é muito útil ainda esse tipo de utilização. Então, vamos usar um outro padrão, né? Lembrando que só a caráter de informação, as CSS4 já estão sendo desenvolvidas e elas vão ter um seletor para o item pi. Então, quando elas tiverem esse seletor para o item pi funcionando, nós vamos poder usar um input dentro do label e ter um efeito fantástico, sem uso de JavaScript nem nada. Então, por enquanto, vamos continuar usando a CSS3 que tem essa limitação, certo? Então, aí aqui nós temos o input. Para poder relacionar o input, nós vamos usar o ID, que é o formato de relacionamento que é mais útil. Inclusive, você pode relacionar várias labels ao mesmo checkbox usando esse tipo de relacionamento. Por isso é o tipo de relacionamento mais ideal que tem. Então, nós vamos pegar input ID, vai ser nav left. Exatamente. Então, input ID nav left. Agora nós vamos pegar esse label e vamos usar o for para relacionar. Então, o for ele vai relacionar um ID, que é justamente o nav left, que a gente relacionou ali em cima. Left. Ok? Beleza? Vamos ver se funcionou. Então, aqui, ó. Funcionou, ó. Tô clicando no label e não no input. Legal? Então, vamos lá. Agora, eu vou posicionar aqui na lateral da tela. Então agora nós vamos aqui na nossa head e vamos criar um style. Então, mas por que criar um style? Então, porque o style ele vai deixar uma visualização melhor do código, né? Melhor do que no caso de uma videoaula. É melhor escrever as CSS aqui inline do que criar um arquivo externo e tal. Então, simplesmente pelo fato de melhor visualização, nós vamos usar um style nessa videoaula, ok? Nas próximas também. Só quando o código estiver mais extenso que a gente vai começar a usar ele externo, ok? Então, aqui na nossa style, nós vamos chamar agora um carinha chamado seletor posterior adjacente. Beleza, o que o seletor posterior adjacente faz? Ele pega e formata o elemento que está logo após dele. No caso, a gente tem o input, nós queremos formatar um label. Então a gente vai chamar primeiro o elemento input, chama o input, só que eu não quero formatar o input, eu quero formatar o label. Então, para formatar o label, nós vamos usar um seletor adjacente, que é justamente esse sinal de mais, e um label. Tá, mas a gente podia usar aqui também um asterisco, né? Mas por que eu não vou usar o asterisco? Porque quando você usa o asterisco, você vai formatar qualquer coisa que vier depois do input. E não é o que nós queremos formatar apenas se for um label. Então, nós vamos usar um label aqui. E para formatar, vamos usar um background color. Background color, que vai ser o yellow. Certo? Então vamos atualizar aqui a página para ver como ficou. Olha só,
A label ficou amarelinha, yellow, do jeitinho que a gente mandou. Legal, não é? Então, a principal necessidade de usar esse seletor adjacente agora é para combinar ele com os seletores condicionais. Vamos falar agora sobre os seletores condicionais. Seletores condicionais. Entende? Seletores condicionais. Então, os seletores condicionais, como que eles funcionam? Eles simplesmente identificam qual é o status do checkbox ou do hard button ou de qualquer input. Seletores condicionais eles podem ser aplicados a input e alguns podem ser aplicados a links também, outros podem ser aplicados a tabelas, outros podem ser aplicados a listas, mas são bem limitados. Eles são mais úteis mesmo nos inputs. Então, o primeiro seletor condicional que nós vamos expor aqui é o seletor check. Então, o seletor check, o que ele vai fazer? Ele vai identificar se o input está marcado. E se o input estiver marcado, ele vai dar um background color red para o label. Vamos ver o efeito. Marcou? Ficou vermelho. Desmarcou? Voltou amarelo. Então, não dava para fazer isso antes sem o uso de JavaScript. Então, com o seletor avançado checked, você pode marcar. Quando marcar um input, você estiliza a label que está logo após. Ou pode estilizar qualquer coisa que vier logo após, mas a label é mais interessante de ser estilizada porque quando você clica nela, ela marca o input, né? Certo? Beleza. Outros seletores condicionais que são muito úteis também são o seletor hover. Então, o seletor hover, para quem já conhece CSS, sabe que o hover ele já é um seletor que na CSS2 elas eram usadas em link. Então, nos links você tinha essa função de hover, né? Então, nós vamos colocar o hover aqui como green. Então, quando já nas CSS, agora nas CSS 3, o hover ele está sendo usado como um seletor condicional também. Então, com o seletor condicional hover, você pode estilizar o objeto que está logo após no input. No caso aqui, ó. Vamos atualizar a página para a gente ver como funciona. Na hora que você passa o mouse sobre, ele ficou verde, né? Esse é o seletor hover que faz. Mas temos um problema agora, né? Mesmo depois de marcado, ele continua ficando verde. Então, isso pode gerar uma certa confusão. Para evitar que esse problema aconteça, você simplesmente vem aqui no seu hover e coloca ele antes do checked, certo? E aí, quando você coloca o hover antes do checked, o navegador vai dar prioridade para o checked. Então, se ele estiver marcado, ele não vai entrar com o seletor hover. Ele não vai entrar porque ele está marcado. Então, vamos agora falar sobre o seletor focus. Então, o seletor focus, ele vai ativar a função quando você der um tab e ele estiver em cima, ou então quando você clicar em cima e ele vai ativar o focus também. Então, o seletor focus nós vamos colocar para quando o seletor focus for ativado, a gente vai botar um purple. Então, vamos ver como vai ficar aqui. Ó, eu cliquei, ele ficou purple, né? Mas não era para ficar vermelho? Era para ficar vermelho, ó. Marcou? Se você clica fora, purple. Também é a mesma coisa com o tab. Você deu o tab, marcou, ficou roxo. Saiu, ó, tab, ficou roxo, saiu, ficou amarelo. Tab ficou roxo. Marcou, continua roxo, né? Não devia, ficou vermelho. Então essa questão de ficar roxo aqui é o mesmo problema que deu lá no hover. Então o que a gente vai fazer é a mesma coisa.
Vamos colocar ele aqui logo após o hover, antes do checker. Então vamos ver agora. Marcou, viu? Vamos marcar aqui. Ficou vermelho, viu? Na hora que eu marco, fica vermelho. Então independente, ficou ali. Eu gosto de usar o hover e o focus juntos, né? Então nós vamos usar eles juntos aqui e colocar o background green para os dois. Porque os dois realmente eles trabalham em conjunto, eles fazem a função semelhante. Então geralmente o que você precisa fazer com o hover, você também precisa fazer com o focus na sua aplicação. Então por isso eu costumo usar os dois juntos, ó. Hover, ó, viu? Em tab ficou verde. Passo em cima, ficou verde também, entendeu? Interessante, né? Então vamos usar um outro seletor que também é interessante de usar, que é o seletor Disable. Então, o seletor Disable, ele identifica quando o elemento está desabilitado, né? Então, quando o elemento estiver desabilitado, eu quero um gray, cinza. Vamos ver. Não atualizou ainda porque o elemento não está desabilitado. Mas se a gente vier aqui no input e colocar disable, olha só o que vai acontecer. Ficou cinza. Beleza. Então o disable ele é importante que ele seja o último na linha de configuração. Porque se você colocar ele antes dos outros, vou mostrar aqui para você o efeito de colocar ele antes dos outros. Na hora que você falar o hover tá funcionando, o focus não funciona, mas o hover tá funcionando. Então pelo menos antes do hover e do checker, né, no caso, vamos botar checker. Aí o checker deu prioridade pro checker, né? Então pelo menos antes do hover e do checker é necessário você colocar. Sim, a questão de botar entre antes do hover ou antes do checker é opção sua, porque às vezes o seu botão ele está desabilitado, mas ele já está marcado por padrão. Então se o seu botão ele já está marcado por padrão e desabilitado, é mais interessante deixar o checker depois. Mas se ele está desabilitado e não está marcado, é interessante deixar o disable por último. Eu sempre deixo o disable por último, porque mesmo que já esteja marcado por padrão, é interessante mostrar isso para o usuário, né? Beleza. Então nós temos aqui nosso disable. Vamos desabilitar ele aqui. Ok. Então agora temos aqui um checkbox principal. Legal, né? Então, para dar sequência à nossa videoaula, nós vamos fazer agora com que o input suma. Para fazer o nosso input sumir, eu vou colocar uma regra aqui em cima. Input. Isso, uma regra simples CSS. Nós não vamos usar seletores avançados nela, não. Então, para que o input suma, nós vamos colocar aqui nessa regra um margin right. E essa margin right será negativa. Então vamos botar menos 20 pixels, certo? Menos 20 pixels. Sumiu, né? Ele continua marcando, perfeito e tal. Ah, mas podia usar o display none? Não recomendo, porque usando o display none não é todos os navegadores que vão entender que você só quer esconder o input, que ele vai continuar sendo usado. Então o ideal é que você use margin right negativa, margem negativa, que ela vai esconder o input, mas ele vai continuar existindo lá em qualquer navegador, entende? E para a gente ver se realmente funcionou, vamos tirar isso aqui, vamos ver lá o que aconteceu com o input. Ah, o safado ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui. Lá, deixa eu abrir
dar um zoom aqui pra você visualizar melhor. Ele ainda tá aqui, ó. Como que a gente vai fazer para ele sumir mesmo, completamente? Vamos fazer, voltar aqui, desfazer isso aqui para não perder esse código, né? Então nós vamos colocar uma opacity 0, opacity 0, que aí você vai ter transparência completa. Pra gente ver de novo se deu certo, a gente vem aqui, apaga isso aqui e você vai ver que não tem mais um inputzinho aqui, né? Não tem mais. Então desfaz aqui o código, dá pra ver. E as funcionalidades do ainda estão funcionando, ó. O tab, vou passar o hover, né? E checker estão funcionando perfeitamente. Então, muito bacana esse efeito. Isso a gente fez com um checkbox, né? Então, mas eu não quero usar um checkbox, eu quero usar um radio button. É simples para você usar um radio button. Você vai botar um comando right aqui. Right. Entende? E ele vai ser notificações. Ok? Então vamos atualizar aqui na Bright, notificações, e o label também tem que ser para Right. Vamos ver como ficou. Ó, agora você tem dois. Estão no checkbox ainda, né? Vamos botar eles como type rádio. Mas não basta ser apenas um type rádio, né? Que você marca os dois. Tá marcado os dois já, padrão. Então o que você precisa também é tá check. Desmarcar aqui, padrão, desmarcado. Então ele vai, você marca um, marca o outro, mas eles não desmarcam, né? Então para o rádio, para relacionar os dois rádios, você vai precisar usar o atributo name. No atributo name você vai colocar aqui nave, só nave, name, nave. Pronto, se o name dos dois está igual, quando você marcar um, o outro vai desmarcar. Okay? Marcou um, o outro desmarcou. Isso é um radio button. Então, o radio button, aplicando essas propriedades no radio button, vai ser possível na próxima videoaula a gente criar esse efeito bacana aqui. Olha só, tá vendo essa animaçãozinha fluida? Legal, né? Então nós vamos criar esse efeito aqui na nossa label, usando os ícones do material e os padrões do material, como esse botão flutuante, né? Então, bonitinho, né? Botão flutuante, os ícones bem desenhados. Isso é a Google ela disponibiliza para qualquer um usar na sua API aqui, ó. Botões que é a API do Material Design. E aqui, Material Icons, tem uma série de ícones incríveis que você pode aplicar. Então, na próxima videoaula nós vamos mostrar na prática a construção desses botões aqui, com esse efeito bacana, certo? É isso aí, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula. Nós ainda na próxima videoaula nós vamos aprender a fazer esse efeito. E espero que vocês tenham gostado, que aproveitem. Não deixem de ver a nossa próxima videoaula, já está aqui o link na descrição. E toda essa série vai ser incrível.
essa série toda vai te trazer uma gama de conhecimento muito importante para esse mercado. E as vantagens de usar os seletores avançados é uma redução imensa no código, uma redução incrível. Então você vai usar pouco código, você não vai precisar importar framework de design. Você vai criar o design de forma rápida, simples e reutilizável, muito reutilizável, sem problema de incompatibilidade. E sigam-me no meu LinkedIn, Fernando Bosco Santana da Silva, sou eu, esse aqui é o meu LinkedIn. Sigam a nossa série, a próxima videoaula. Nas próximas videoaulas nós vamos aprender também a fazer esse acordeon maneiro aqui, ó. Legal, né? Vamos aprender a fazer essa navegação em tabs. Vamos aprender esse formulário de pesquisa, fazer esse efeito aqui, o efeito de navegação em slide nav, e também esse efeito de parallax aqui, muito útil. Ok? Então a gente fica por aqui. Até a próxima videoaula. Não esqueça de apertar o gostei e de seguir o canal. Obrigado por assistir.